Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Moreira, farmacêutico bioquímico, mestre em Ciências da Saúde, e é uma honra imensa estar aqui com vocês. E nós vamos conversar sobre predominância estrogênica. Para começar o nosso bate-papo, pessoal, por que nós temos que estudar predominância estrogênica e entender o que é predominância estrogênica, tá? Por exemplo, o câncer de mama, nós sabemos que ele pode ser hormônio, né, responsivo. Existem algumas neoplasias que são responsivas a hormônio, como é o câncer de mama, câncer de ovário, câncer endometrial. Mas olha que interessante, a endometriose, ela atinge aí quase 190 milhões de mulheres. Está diretamente envolvida com dor pélvica e é a número 1 em causas de infertilidade, junto ali com ovário policístico. E a endometriose é uma patologia de predominância estrogênica. Nós sabemos que o estrógeno pode estar envolvido, os receptores de estrógeno podem estar envolvidos no câncer de mama, né? Nós temos no mundo 1.261.418 novos casos por ano, né? Nós temos o câncer de ovário, nós temos ali uma relação com 313.959 casos novos por ano, né? O câncer endometrial, 417.367 casos também. E aí, pessoal, quando a gente fala dessas neoplasias, e principalmente, né, falando ali da exposição do estrógeno, fica muito difícil, porque a gente fala assim, mas o estrógeno é um hormônio feminino, ele está presente no organismo da mulher, assim como ele está presente no organismo do homem. E é esperado que o estrógeno na mulher seja mais alto do que o estrógeno no homem. Perfeito, porque as características femininas são dadas pelo estrógeno e a característica masculina é dada pelos andrógenos, pela testosterona principalmente. Muito bem, só que esses hormônios, eles sofrem conversões. Então, existem aquilo que nós chamamos, que poucas pessoas conhecem, tá, gente? Mas se chama entracnologia. E a entracnologia, ela sumiu da medicina e nós ficamos somente com a endocrinologia. E a entracnologia, nos últimos anos, ela vem ganhando também luz na ciência. A entracnologia, pessoal, está relacionada às conversões hormonais periféricas, perfeito? E a endocrinologia é estudar a produção de hormônios e a atividade dos hormônios, principalmente sobre as glândulas, perfeito? Muito bem. Então, a testosterona pode ser convertida a estradiol, a androstenediona pode ser convertida a estrona, o estradiol pode ser convertido a estrona, assim como a estrona pode virar estradiol também, né? E quando esses hormônios eles chegam no fígado, eles sofrem metabolização de primeira, de segunda passagem, né? E parte desses hormônios, principalmente do estradiol, e a partir da estrona, podem gerar derivados que são mutagênicos e que são carcinogênicos, que são derivados da estrona e do estradiol, que podem formar as quinonas do estradiol, que são tóxicas, perfeito? Que são mutagênicas e cancerígenas. O estradiol em si, pessoal, a molécula do estradiol, ela não é mutagênica. O estradiol é mitogênico, ele promove mitose, proliferação celular. Porém, o estradiol pode dar origem às quinonas que podem promover carcinogênese e pode promover mutagenicidade. Perfeito? São as quinonas a partir dele. Isso quer dizer que se eu tiver uma mulher que tem predominância estrogênica, e essa predominância ela pode se dar por algumas maneiras. Primeira maneira
essa mulher tem excesso de estrógeno, ela produz mais estrógeno. Segunda maneira, essa mulher tem o maior índice de aromatase. O que é aromatase? É a enzima que converte testosterona em estradiol, ou que converte androstenediona ou em estrona. Então, vamos lá. Primeiro, produz mais estrógeno. Segundo, converte mais testosterona em estrógeno. Terceiro, tem mais receptor de estradiol. Então, é uma mulher que tem mais receptor, ela pode ter predominância estrogênica. Quarto, essa mulher tem baixa de progesterona. Então, a progesterona dessa mulher está baixa, e isso quer dizer que a atividade de estradiol vai estar mais elevada. Perfeito? E isso é predominância estrogênica. Ok? Perfeito? Então, são formas com que essa predominância estrogênica pode acontecer. Luiz, na progesterona, é só a baixa de progesterona? Não, não é não. Pode ser a falta de receptor. Eu posso ter progesterona normal, mas não ter receptor de progesterona suficiente. Então, a atividade de progesterona vai estar reduzida quando comparada ao estradiol. E isso também é o que nós chamamos de predominância estrogênica. Perfeito? Muito bem. Vamos continuar aqui. O estrógeno, pessoal, ele não se liga apenas a receptores de estradiol. E nós temos dois receptores de estradiol propriamente ditos. O receptor do tipo alfa e o receptor do tipo beta de estradiol, tá? Esses receptores, normalmente, eles têm atividades diferentes, tá? No tecido. Então, eu tenho um é mais proliferativo, o outro é menos proliferativo. Então, depende de tecidos, tá? Então, isso é algo importante para nós, tá? E existe um outro receptor pouco comentado, que é um receptor acoplado à proteína G, que é um receptor de estrógeno do tipo 1, que é o GPER, que é um receptor de estrógeno acoplado à proteína G, tá? E ele foi descoberto pela primeira vez em 1958, e ele também pode estar envolvido com proliferação, né, principalmente em câncer de ovário e no câncer endometrial. Já os receptores, ó, como aquilo que eu disse para vocês, ó, o receptor alfa e o receptor beta, eles podem ter atividade contrária. Por exemplo, o receptor alfa, ele pode estimular a proliferação, ele pode inibir a morte programada de células e estimular a angiogênese. Enquanto o receptor do tipo beta, ele inibe a proliferação, estimula a apoptose de células e inibe a angiogênese. Então, eles podem ter atividade contrária. Isso quer dizer, pessoal, que no câncer, por exemplo, se eu tiver uma prevalência de receptor do tipo alfa, pode ser ruim, perfeito? Tanto no câncer de mama, no câncer de ovário ou no câncer endometrial, perfeito? Porém, os receptores de estrógeno, pessoal, eles não são somente ruins. Como eu digo para vocês, o estrógeno, ele não é o vilão, né? Mas, quando a gente estuda hormônios, e eu falo isso para todo mundo e para os meus alunos, já comentei isso, é muito mais interessante estudar ciclo hormonal e o papel de hormônios em mulheres do que no homem. O homem é super mega sem graça. E, normalmente, quando você estuda a mulher, você aprende o homem de lambuja. O homem vem no pacote da complexidade de se entender a ação dos hormônios e o ciclo hormonal na mulher, né? O estrógeno, pessoal, nas duas extremidades, ele é péssimo. O estrógeno, se ele falta para a mulher, é simples a gente entender isso, é o quadro da menopausa. Se o estrógeno falta para a mulher, eu tenho um avanço da arteriosclerose, eu tenho mais depressão, eu tenho declínio cognitivo, eu tenho alteração de densidade óssea, tá?
Eu tenho mais ganho de gordura visceral, resistência à insulina, sarcopenia. Então, o estrógeno, pessoal, não pode faltar. Só que se ele tiver em excesso, eu tenho um maior risco para câncer de mama, câncer de ovário, câncer endometrial, para uma endometriose, perfeito? Então, pessoal, para mim, o estrógeno é o hormônio mais difícil de se trabalhar, porque o excesso dele é ruim, mas se você promover a falta dele, vai ser ruim também, perfeito? O estrógeno, pessoal, para ter a predominância, precisa ter todos os fatores ou apenas um? A predominância estrogênica pode acontecer por mulher que produz muito hormônio ou mulher que tem muito receptor ou mulher que tem mais índice de aromatase ou a mulher que tem baixa de progesterona ou que tem falta do receptor de progesterona. Não precisa ter todos. Qualquer um desses fatores presentes podem levar a uma predominância estrogênica, entendeu? Perfeito? Muito bom. Continuando, o estradiol, ele é um protetor cardiovascular, por isso que a arteriosclerose na mulher, na vida fértil da mulher, enquanto ela tem ciclo menstrual, o estrógeno está protegendo o sistema cardiovascular dela e controla principalmente as questões da arteriosclerose, o nível de HDL da mulher é um pouco mais elevado, protege o coração, os vasos sanguíneos, reduz estresse oxidativo, também traz benefícios para a atividade das células beta-pancreáticas, auxilia também na redução do sistema renina-angiotensina, diminui TGF-beta, reduz estresse oxidativo nos rins, então reduz quadros de fibrose renal, estimula a osteogênese, né? Está relacionada a estimular a calcificação óssea também, então diminui quadros de osteopenia e osteoporose. Está relacionada a estimular a produção do muco protetor, principalmente da camada de bicarbonato, né? Melhora a relação da barreira epitelial, então traz um benefício para reduzir a ocorrência de doenças gastrointestinais. É um neuroprotetor, né? Hoje o estrógeno ele é classificado como um neuroesteroide, porque ele atravessa a barreira hematoencefálica e tem efeitos no sistema nervoso central. O estrógeno diminui a produção de ApoE, né? Diminui a produção também do acúmulo de proteína beta-amiloide, melhora a atividade de neurotransmissores e do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, né? Isso ajuda a controlar as doenças neuropsiquiátricas e também neurodegenerativas. Das doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, ele é mais prevalente na mulher do que no homem, tá? Mas no geral, pessoal, no geral, a mulher foi feita para ter menos doença neurodegenerativa do que no homem, tá? E isso é importante para nós e é um motivo de todas vocês pensarem, porque existe um estudo que mostra que existem 10 milhões de mulheres nos Estados Unidos hoje com Alzheimer. E existe um estudo que mostra que daqui 10 anos o número de doenças neurodegenerativas em homem e em mulheres vão se equiparar. Isso é péssimo, porque a mulher tem mais fatores neuroprotetores do que o homem. Então, no geral, a mulher não é para ter tanta doença neurodegenerativa quanto o homem. Isso quer dizer que nós estamos falhando no estilo de vida e no ambiente em que nós estamos vivendo. E nós vamos pagar essa conta. Perfeito? Muito bem. Isso daqui é o papel do estrógeno fisiológico. Porém, o estrógeno em excesso, ele é responsável por promover proliferação celular, angiogênese e inibir a atividade apoptótica. O resultado disso pode ser mais câncer endometrial, mais câncer de mama e câncer de ovário.
Perfeito? Muito bem. Só que não é só essas doenças que são de predominância estrogênica. Olha aqui o que vocês estão vendo. A regulação hormonal da endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória proliferativa, né? E hormonal. A endometriose, pessoal, você tem uma prevalência estrogênica. E essa prevalência estrogênica, ela ocorre principalmente por interferência de mediadores inflamatórios, que inibem a conversão do estradiol, por exemplo, em estriol, né? Isso é inibido. Isso quer dizer que eu tenho mais estradiol, eu tenho mais atividade de receptor de estradiol, eu tenho menos prolactina. Então, na endometriose, pessoal, a prevalência estrogênica é um fator determinante para a proliferação das células do endométrio, né? Que se desenvolvem fora da cavidade uterina, né? E então, a endometriose tem a ver com aqueles 5 pontos que eu descrevi para vocês. Pode ser baixa de progesterona, pode ser falta de receptor de progesterona, excesso de receptor de estradiol, excesso de estradiol, ou até mesmo maior atividade de aromatase, que é a conversão da testosterona em estradiol. E isso, pessoal, olha só que interessante, né? Na endometriose, o estresse oxidativo, né, é presente, né? Nós temos ali alterações importantes que vão impactar na fertilidade da mulher, e o processo inflamatório, né, presente ali na endometriose, também interfere no eixo hormonal, hipotálamo, pituitária e gônadas. E é observado como um aumento da atividade estrogênica e uma redução da atividade da progesterona, né? E isso classifica, então, a endometriose como uma patologia de perfil estrogênico, tá? Além da endometriose, a celulite, né? A celulite, ela é mais prevalente na mulher devido à disposição dos adipócitos no tecido subcutâneo, que é diferente do homem. Mas não é somente esse fator que faz com que a celulite seja mais prevalente na mulher do que no homem. Existe também na celulite o perfil estrogênico. O estrógeno, pessoal, ele estimula a atividade de proliferação dos adipócitos, ele estimula a lipogênese e a hipertrofia, né, ali dos adipócitos, está diretamente envolvida também com a atividade de fibroblastos de maneira irregular, alterando a produção das glicosaminoglicanas, alterando ali a matriz extracelular, até porque a celulite, pessoal, cientificamente, o nome dela é lipodistrofia ginoide. O que é isso? Lipodistrofia é uma distrofia do tecido adiposo, ginoide, porque vem do perfil ginoide, que é o perfil da mulher, estrogênico, né? E ele está envolvido também, pessoal, com problemas circulatórios. Então, na celulite, eu tenho um acúmulo de linfa, eu tenho uma baixa circulação de vasos linfáticos por compressão desse tecido adiposo, e isso interfere, então, em causar um edema no local, que em um segundo momento promove inflamação. É por isso, pessoal, que tem pessoas que falam que a celulite não há inflamação. No início, não há inflamação, mas a celulite, grau 2, 3 para cima, pessoal, a inflamação já está presente, porque você tem um tecido com hipóxia, perfeito?
você tem um tecido com hipóxia, né? E tem até uma brincadeira que eu faço, pessoal, mas não levem a mal, né? Mas as mulheres estão aqui, vocês sabem disso, né? Uma das estratégias de tratar a celulite é estimular a circulação sanguínea. Então, o que a mulher faz? Ela vai para onde? Ela vai fazer o quê? Aquela drenagem linfática. Perfeito? Profissional bom na drenagem linfática é aquele que faz forte, dói, inclusive dói. Vocês, mulheres, sabem que uma drenagem linfática bem feita dói. E existem outras massagens, inclusive a massagem com bambu. Vocês já viram? Que passa o bambu assim na região, bate, fica vermelho, né? Então, eu sempre brinco, pessoal, que o primeiro tratamento para celulite foi criado por pai e mãe. Quando você era criança e você fazia bagunça, e o pai e mãe virava para você e fala assim: para de fazer bagunça, senão vai dormir com a bunda quente. Vou esquentar o seu bumbum, que era dar um tapa. Quando você leva um tapa, o que acontece na região? Hiperemia, fica vermelha, estimulou a circulação. Perfeito? Esse é o tratamento, é o primeiro tratamento que existe para celulite e é de graça, né? Todos os outros é baseados nesse tratamento e é caro e a gente paga. Mas o pai e a mãe inventou o primeiro tratamento, porque isso faz parte do tratamento da celulite, melhorar a circulação sanguínea, melhorar a circulação linfática, e controlar processos inflamatórios, perfeito? O mais importante, a celulite é uma manifestação clínica, né, de perfil estrogênico. Muito bem. E o grande momento, né, da atualidade é o lipedema, né? O lipedema, pessoal, a gente tem aquele sinalizado ali no tornozelo por aquele torniquete, né, que acontece ali, né, aquele estreitamento nos tornozelos, um acúmulo de tecido adiposo nos membros inferiores, mas também pode acontecer nos membros superiores, tá? E normalmente, pessoal, essa região abdominal da mulher é fina. E isso é uma distinção da obesidade para o lipedema, porque normalmente o lipedema, a mulher com lipedema, ela não tem a gordura visceral, né? Ela tem um acúmulo irregular nessas regiões que eu falei. E isso acontece, pessoal, porque o lipedema também é uma patologia de perfil estrogênico. Então, eu tenho uma prevalência de estrógeno que sinaliza principalmente o aumento e a proliferação de tecido adiposo. O mais interessante aqui que no caso do lipedema é um upregulation de receptores beta de estradiol e não de receptor alfa. Na verdade, eu tenho uma redução de receptor alfa de estradiol e um aumento de receptor beta, tá? Como eu disse para vocês, depende do tecido a ação de cada um deles, tá? Bom, nesse caso do lipedema, eu tenho uma proliferação irregular, um crescimento irregular do tecido adiposo, que também promove hipóxia no tecido, tá? Promove uma resposta também inflamatória, de fibrose, e promove dor, também acompanhada de dor, acompanhada de cãibra. Tem paciente que reclama muito de cãibra, porque são alterações de canais de sódio e potássio que acontecem nos membros, tá? Por isso que mulheres com endometriose podem ter lipedema e podem ter celulite também. Por isso que mulheres com endometriose, com lipedema ou com celulite têm um aumento de risco para o câncer de mama. Eu falo isso, pessoal, mais ou menos uns 10 anos. Eu falo assim, toda mulher com severidade em celulite, toda mulher com severidade em lipedema, toda mulher com severidade em endometriose está mostrando para você o quê? Que ela é uma mulher de perfil estrogênico. Essas doenças são péssimas, mas o que está querendo mostrar para você é que ela responde mais a estradiol.
Então, ela tem um risco maior para câncer, que é o hormônio responsivo. A verdade é essa. E esse é o nosso papel. Por isso, e a gente tem que parar, gente, de achar, por exemplo, que lipedema é só estética, que celulite é só estética. Não é, é saúde. Porra, é uma resposta hormonal que está ali exacerbada e que você precisa entender, né? Vamos lá, novamente, refletir sobre as 5 causas de predominância estrogênica. Produção de estrógeno elevada, aumento da atividade de aromatase, que é a enzima que converte a testosterona em estradiol, e normalmente isso acontece no tecido, então não é na corrente sanguínea. Aumento de receptor de estradiol, ou falta da progesterona, ou falta do receptor da progesterona. Tem exames que podem estar normais, concorda? Eu posso ter exame que a progesterona está normal, mas lá no tecido eu tenho a falta do receptor da progesterona. Não tem nada a ver com a concentração hormonal, é a falta da atividade. E é por isso que tem que se fazer o cálculo, e não a avaliação nominal, que eu vou ensinar vocês já. Muito bem. O lipedema, então, é uma patologia de predominância estrogênica. O estrógeno tem efeitos centrais. O estrógeno tem um papel muito importante, pessoal, no controle do apetite e no ganho de peso. Então, por isso que a mulher, em período, ainda quando tem ciclo, ela consegue controlar melhor o peso dela. E normalmente as mulheres no climatério e na perimenopausa e menopausa reclamam de ganho de peso e ganho de gordura corporal por falta do estradiol. Perfeito? O estrógeno, perifericamente, pessoal, ele inibe lipólise. É aqui que vocês têm que entender por que o tecido adiposo ele se prolifera. Por que que o estrógeno, por exemplo, por que que a celulite está envolvida, pessoal, com o estrógeno? Porque o estrógeno ele está envolvido a inibir a lipólise, perfeito? Ele está envolvido, então, com essa alteração, ele bloqueia ali a atividade de receptores adrenérgicos e diminui a lipólise, tá? Está envolvido também com menor, né, uma menor atividade dessa lipólise do que na região, né, tem um impacto ali, principalmente na região femoral, tá? E nas mulheres pós-menopausadas, tá? Há uma troca de adiposidade ginoide para androide. Então, na mulher menopausada, essa mulher passa a ganhar mais gordura visceral do que a gordura no membro inferior, tá? Além disso, pessoal, olha só que interessante, o estrógeno, né, ele também, atuando em receptores, tanto alfa e beta, né, estão, principalmente esse desequilíbrio, né, aumento do beta em comparação ao alfa, promove a sinalização do tecido, né, lipedematoso, e está relacionado também a alterações de enzimas frente às lipases. E uma das maiores diferenças aqui para vocês, pessoal, quando nós comparamos o fenótipo da obesidade e o fenótipo do lipedema, né, ambos existe o processo inflamatório crônico de baixo grau, então ambas as mulheres estão inflamadas. A maior diferença é a disposição do acúmulo do tecido adiposo. No lipedema, mais membros superiores e principalmente membros inferiores, com essa característica de torniquete no tornozelo. Parece que tem alguma coisa amarrada ali no tornozelo, sabe? Então o tornozelo não aumenta, ele continua um tornozelo fino, tá? Já na obesidade, eu tenho muito mais um acúmulo de gordura visceral, né? Eu tenho muito mais um acúmulo aqui de gordura entre os órgãos na região abdominal, tá? Então essas são diferenças importantes, tá? Por que que há essa hipertrofia, hiperplasia do tecido adiposo, tanto na celulite quanto no lipedema?
Porque o estrógeno, pessoal, ao estimular os seus receptores, ele faz uma atividade nos receptores alfa-adrenérgicos do tipo 2A. Quando ele estimula esses receptores do tipo 2A, ele vai inibir, ele vai reduzir a produção do AMP cíclico. O resultado disso é inibição da via de lipases hormônios sensíveis. Então, o organismo dessa mulher para de quebrar triglicerídeos no tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo, ele para de ter uma contrarregulação. Ele só vai crescer agora, ele não vai diminuir, porque ele não vai sofrer a ação de lipases hormônios sensíveis. Então, esse tecido não vai sofrer lipólise, entenderam? Ele só vai ganhar, ele só vai crescer, ele não vai sofrer o processo de lipólise, que é a quebra do tecido dos triglicerídeos, liberando glicerol e ácidos graxos, por exemplo, para ser metabolizado e formar ATP por ácidos graxos. Então, o estradiol, a resposta de estradiol em excesso, bloqueia a atividade das lipases hormônios sensíveis. Muito bem. Um outro fator, pessoal, que hoje é muito famoso e muito discutido e também não é novo, é o estroboloma, tá? O que é o estroboloma? É um conjunto de micro-organismos que metabolizam, né, o estrógeno, tá? E isso existe há muito tempo, tá? Inclusive mulheres que usam anticoncepcional, a ação do anticoncepcional, ela precisa do que nós chamamos de ciclo enterohepático. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a mulher que tem, por exemplo, diarreia, tem menor efetividade do anticoncepcional. Já escutaram sobre isso? A mulher que tem diarreia, o anticoncepcional pode falhar. Por que o anticoncepcional pode falhar? Porque a diarreia interfere no ciclo enterohepático do anticoncepcional. Perfeito? Interfere no estroboloma, tá bom? Então, pessoal, olha só. O estroboloma é um conjunto de bactérias presentes no intestino da mulher que metaboliza o estrógeno, que vem pelas vias biliares, tá? O estroboloma, ele é muito importante, pessoal, porque ele influencia as características, principalmente de concentrações de resposta hormonal. Ele influencia hoje no câncer de mama, na endometriose, na síndrome de ovário policístico. Por quê? Porque o estroboloma, ele modula a reabsorção, a excreção e a biotransformação do estrógeno. E isso pode interferir nas concentrações desse hormônio, promovendo, por exemplo, uma predominância estrogênica. Perfeito? Então, também nós sabemos hoje que o estroboloma interfere no que nós chamamos de predominância estrogênica. Então, olha só que interessante, né? Estrógeno baixo, estrógeno alto, né? No estrógeno baixo, eu posso ter um aumento da atividade de beta-glucuronidase na microbiota intestinal, o que aumenta o estrógeno conjugado, o que aumenta a reabsorção do estrógeno e o que aumenta o estrógeno circulante. Então, quando eu produzo pouco estrógeno, a minha microbiota pode me ajudar a melhorar os níveis hormonais. Quando o meu estrógeno é alto, a beta-glucuronidase pode estar reduzida. Isso aumenta o estrógeno conjugado, aumenta a excreção do estrógeno e diminui o estrógeno circulante. Isso mostra, pessoal, como a nossa microbiota pode nos auxiliar, inclusive no estroboloma, tentando fazer compensações para manter o equilíbrio hormonal, tá? Alterações, quadros de disbiose podem interferir tanto positivamente quanto negativamente, né,
no nível hormonal. E isso pode favorecer, por exemplo, o perfil estrogênico e levar a quadros de câncer de mama, câncer de ovário, endometriose e câncer endometrial. Ou pode levar à falta do estrógeno de maneira precoce, que é um quadro, por exemplo, da menopausa, levando a fogachos, que são sintomas vasomotores, insônia, síndrome geniturinária, osteoporose, ou até mesmo manifestações cognitivas, a relação de ansiedade, problemas de foco e até mesmo depressão. Bom, é por isso que nós precisamos aprender a estudar o que é um perfil estrogênico, né? É por isso que a gente precisa estudar como fazer o cálculo, como entender o perfil estrogênico. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse cálculo junto com vocês, tá? Primeiro passo do cálculo: converter a progesterona, que está em nanograma por ml, em nanomol por ml. Luiz, no meu exame, a minha progesterona já está em nanomol, então você não precisa converter nada. Já foi feito para você, tá? O estradiol, ele é em picograma, nós vamos transformar em picomol. Percebam que a progesterona vai ficar em nanomol e o estradiol vai ficar em picomol. Não pode ter essa diferença para fazer a conta. Então, o segundo passo é normalizar, colocar todo mundo ou em nanomol ou colocar todo mundo em picograma. E aí nós vamos fazer uma divisão, que é a progesterona por estradiol. Nesta divisão, se o valor ficar abaixo de 100, significa que essa mulher tem mais perfil estrogênico. Pode desenvolver lipedema, celulite, endometriose, tudo que a gente estudou até aqui, inclusive as neoplasias hormônio-responsivas. Se essa mulher, Luiz, tiver um valor acima de 200, ela tem, estou entendendo que ela vai ter o quê? Um aumento de progesterona. Concordo. Isso significa perfil progestágeno. Luiz, e o perfil progestágeno, né? Bom, pessoal, a predominância progestagênica, ela também existe. É quando eu tenho falta de estradiol, excesso da progesterona ou falta de receptor de estradiol. Ela é rara, é muito rara essa predominância progestagênica, tá? Normalmente, pessoal, quando isso ocorre, nós temos uma mulher que tem muita fadiga, muita tontura, letargia, inchaço, tem muita retenção hídrica, tem sensibilidade nas mamas também, pele seca, queda de cabelo, tá? Então, é uma mulher que tem maior relação também com ansiedade, dificuldade para concentração, e isso são manifestações de perfil progestagênico, perfeito? Que é raro, é muito raro. O que é mais comum é o perfil estrogênico, tá bom? Quando a mulher tem perfil estrogênico, a gente precisa diminuir, então, a atividade do hormônio estradiol. E aí eu posso fazer uma associação do indol 3-carbinol com a crisina, perfeito? O indol 3-carbinol tem uma atividade também antiestrogênica. A crisina é uma inibidora de aromatase, ela diminui a conversão da testosterona em estradiol. Se a paciente, né, essa predominância estrogênica. Agora, se for para diminuir a progesterona, aí a gente pode usar a Vitex, que é a Vitis agnus casto, né? A Vitex, a Vitis agnus casto, ela tem principalmente uma atividade ali de fitoestrógenos,
então ela vai aumentar a resposta estrogênica na mulher que tem a progesterona mais alta. Perfeito? Então, eu trago para vocês até um pouquinho do que a gente pode usar. A predominância estrogênica pode ser hereditária? Pode não. Eu tenho certeza que a maior parcela da predominância estrogênica é hereditária. E hoje, parte da predominância estrogênica que a gente tem hoje, que estão fazendo as meninas entrarem na puberdade de maneira precoce, é por exposições a xenobióticos, a exposição de disruptores e desreguladores endócrinos, que fazem com que a mulher desenvolva também o perfil estrogênico e acabe tendo a menarca cada vez mais cedo, tá? A questão que estamos tendo em alguns casos de câncer de mama, já com mulheres menopausadas, aí teria alguma coisa a ver com estrógeno ou seria outra coisa? Muito bem. Na verdade, quando vocês pegam o mapa global, né, do câncer de mama, eu não sei se vocês sabem, mas a prevalência do câncer de mama é nas mulheres mais jovens. Não sei se vocês sabem disso ou já ouviram falar sobre isso. Então, a predominância do câncer de mama não é em mulher mais idosa, e sim na mulher mais jovem, tá? A fase de risco do câncer de mama, inclusive, fica ali entre os 30 e poucos anos na mulher, tá? Por quê? É quando ela tem a maior nível de produção hormonal, tá? Mas a mulher, quando ela menopausa, pessoal, o que acontece com ela? Quando a mulher menopausa, ela começa a ter disfunções mitocondriais, ela aumenta o estresse oxidativo, então ela aumenta a vulnerabilidade celular e metabólica dela, o que também pode favorecer algumas neoplasias. Perfeito? Ok? Tá? E é por isso, pessoal, que depois que a mulher, 10 anos depois que a mulher menopausa, o médico da mulher não é mais o ginecologista, vocês sabem disso, né? 10 anos após a menopausa, o médico da mulher deixa de ser o ginecologista e passa a ser o geriatra. Perfeito? Né? E aí você vai ter as neoplasias relacionadas com o avanço da idade, tá? Exatamente isso, Mara. É exatamente isso que eu acabei de explicar. Existem duas fases da mulher que são mais preocupantes. A primeira fase é o câncer na mulher jovem, muita produção de hormônio e perfil, por exemplo, estrogênico ou não, né? Porque não existe câncer de mama só responsivo ao estradiol também, né? Existem outros, né, tipos, inclusive o mais agressivo deles não é responsivo ao hormônio, né? É o triplo negativo. E existe a fase da mulher onde a idade já está mais avançada, que passa a ser uma fase também de risco de neoplasia por outras questões, né? Então, na reposição hormonal, devo levar em consideração o FSH e o LH, tá, gente? A gente pode até marcar um novo encontro com todo mundo, com o maior prazer do mundo. Eu explico para vocês o que eu acho que deveria ser feito nas mulheres e que ninguém faz. E aí, desculpa chegar tarde na vida de vocês, mas para aquelas que já têm filha, aí vocês fazem na filha de vocês, assim como eu tenho filha de 3 aninhos e eu vou fazer na minha filha, como eu vou fazer na minha esposa, né? O que a gente faz? A gente pega, dosa um LH, dosa o FSH no terceiro e no quinto dia, tá? E guarda no cofre, aluga um cofre de banco, né? Para você ter que pagar todo mês, porque aí você não esquece que ele está lá, porque você vai ser lembrado sempre quando a conta chegar. Você deixa lá. Quando a mulher ela entrar ali mais ou menos em climatério, né? Climatério já é um marco da redução das taxas hormonais. Vocês concordam comigo? Então é nesse momento que eu deveria começar a reposição hormonal, porque é isso que mostra os estudos. Quanto mais cedo eu começar a reposição hormonal, menos hormônios eu preciso usar.
para manter o LH e o FSH em níveis mais baixos. Isso ajuda no quê? Em segurança. Porque a terapia de reposição hormonal tardia, ela não é recomendada em guideline. Por isso que a mulher que ela menopausa, aí ela já está menopausada, aí ela resolve, depois de 5, 6, 7 anos, procurar o médico. Não é recomendada. Por quê? Porque a arteriosclerose nela evoluiu. E usar hormônios dela pode promover um desprendimento de placa, promovendo um acidente vascular. Entenderam? Por isso que não é recomendado. E isso é muito trágico, né, pessoal? Porque hoje as mulheres com 60 anos estão começando a viver. Vocês concordam comigo? As mulheres com 60 anos querem vida. E eu acho isso muito bonito. Inclusive, é uma história que vem se repetindo muito, que elas entram no consultório, inclusive eu comentei isso em aula, ela entra no consultório e fala assim: doutora, eu vim aqui porque eu quero cuidar de mim, agora eu vou cuidar da minha saúde, eu vou viver porque o traste morreu e agora eu vou fazer tudo que eu não podia fazer. E isso é sensacional. Cada vez mais as mulheres estão fazendo isso e eu quero ver as mulheres fazendo isso cada vez mais, né? Então, pessoal, e isso muda o perfil, porque o guideline ele vai demorar muito tempo para mudar. Mas, pessoal, por que que no guideline fala que 10 anos não é recomendado? Porque o perfil do paciente era outro. Uma mulher de 60 anos, há 20 anos atrás, era uma senhorinha no sofá, que, né, não tinha tanta atividade. Hoje, uma mulher de 60 anos, ela vai para academia, ela vai para o beach tênis, né? Ela vai para o happy hour, então ela está vivendo. É uma mulher muito diferente de 20, 30 anos atrás. Só que o guideline vai demorar um tempinho para se atualizar. Então, o ideal é dosar o FSH e LH enquanto a mulher tem ciclo, considerada jovem, 30 anos, em terceiro e quinto dia. Então, você vai saber qual é o FSH e o LH basal dessa mulher, guarda, e quando ela estiver entrando ali com 40 anos, você começa a comparar esse LH e esse FSH no mesmo período com aquele que ele tinha de 30 anos. E aí você vai saber o quanto esse LH e FSH já começou a alterar. Vocês vão perceber que o hormônio para ajustar isso é muito baixo. Perfeito? O desafio é a mulher. O homem é sem graça. Muito sem graça. Né? Você estuda a mulher e o homem ele vem de lambuja. O mais difícil é você fazer modulação de estradiol. É o hormônio mais difícil que a gente tem, né? Isso é muito necessário, muito de verdade. E aí, pessoal, a intraquinologia foi um termo criado em 1988 para descrever as conversões enzimáticas dos esteroides, dos hormônios ativos em tecidos periféricos. Então, vocês estão vendo aqui um tecido adiposo, né? Uma célula, um adipócito. E nesse adipócito, vocês estão vendo que ele tem enzimas que vão metabolizando a androstenediona, a estrona, a testosterona, o estradiol e assim por diante. E aí, quando essa mulher tem perfil estrogênico, é exatamente por isso que ela tem mais hiperplasia, que o tecido adiposo muda, ou num quadro de celulite, ou num quadro de lipedema. Para reduzir a concentração do estradiol, do estrógeno, você pode usar um astragalus ou usar uma puerarina, né, mirífica, perfeito? Para inibir receptores de estradiol, você pode usar uma genisteína ou uma quercetina, que é na forma de quercetin, ou a urolitina, que nós temos também no nosso mercado. Se o problema for aumento de aromatase, você pode usar inibidores de aromatase. Crisina, Green Select, quercetina, naringina, genisteína, esperidina, tumera difusa, que é a damiana, né? E o pomegranate, que é a romã, que também são inibidores de aromatase. Então, olha só,
Se o problema da mulher for produção excessiva de estradiol, você usa aqui em cima. Se o problema da mulher for receptor, você usa aqui embaixo. E se o problema dela for inibidores de atividade de aromatase, você usa aqui embaixo. Luiz, eu não sei qual é o problema da minha paciente, só que eu fiz o cálculo e descobri que ela tem predominância estrogênica. Escolhe um de cada. Escolhe um astragalos, associa por exemplo, uma quercetina e associa uma crisina. Então, você modula 3 pontos que são responsáveis pelo perfil estrogênico. Entenderam? Perfeito? Ficou claro? Luiz, mas a minha paciente, ela se incomoda muito com tecido adiposo, inclusive por causa da celulite ou do lipedema. Você pode usar, então, sabendo que o estrógeno inibe a lipólise e a lipogênese do estrógeno normalmente vem acompanhada de resistência à insulina, você pode usar uma berberina, você pode usar um glicoline, que é a berberina associada à florizina, um Akermate, que estimula GLP-1 e vai te ajudar a controlar ali, melhorar a sensibilidade à insulina. Você pode usar um Green Select e associar magnésio e cromo para melhorar a sensibilidade à insulina. Isso é muito importante, pessoal, no lipedema. Escrevam aí, anotem uma observação. Lipedema tem a ver com resistência à insulina. No lipedema, o problema não é só o estradiol. O lipedema é uma patologia de perfil estrogênico, mas que envolve resistência à insulina. Perfeito? Muito bem. Luiz, o que eu posso usar? O que eu posso usar na celulite, né? Ou ali no lipedema? Uma cianidina 3-glicosídica, um Green Select, que vai estimular a lipólise, um capsicum, que é a pimenta, o Meat-burn, que é um derivado também principalmente da óleo europeia, padronizado em óleo europeína, ácido oleanoico, coleus fósfoli, que melhora a atividade da tireoide, que no lipedema, normalmente a tireoide tem uma relação com o hipotiroidismo, né? O coleus melhora a atividade da tireoide, estimula a lipase. E vocês viram que eu pulei um ativo aqui, não pulei? Eu pulei um amiguinho aqui no meio, que é bem famosa, inclusive, né? Que é a cafeína. Por que eu pulei a cafeína? Porque eu não recomendo cafeína para quem tem lipedema. Para quem tem celulite, sim. No lipedema, eu não recomendo o uso da cafeína, principalmente em início de tratamento, tá?